Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste vídeo eu quero estar ensinando para você, primeiramente, como você criar saúde para o corpo, paz, prosperidade, criar bons resultados, criar boas coisas para a sua vida. Ao mesmo tempo, eu quero estar mostrando para você o porquê que para muitas pessoas é difícil criar um resultado novo, porque na verdade todos os seres humanos da Terra, eles desejam ter saúde, paz, família, dinheiro, felicidade, todo mundo almeja isso, mas na verdade poucas pessoas conseguem obter esses resultados. Algumas pessoas até conseguem alguma dessas coisas, mas há outras coisas em que elas não conseguiram, às vezes terminam afetando a outra área da vida. Por isso é importante você entender e ter logo as bênçãos completas, né? O pacote completo, como é o propósito de Deus, porque Deus já nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênção. Por isso eu peço que você fique nesse vídeo até o final, e se você ainda não era inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e depois de clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. A primeira coisa que é necessário você entender é o seguinte: todo o verbo se fará carne. Na prática, significa o seguinte: tudo aquilo que hoje é um pensamento seu, esse pensamento, ele se torna em palavras e em ações. Se você observe que foi dessa forma que o Criador criou todas as coisas, porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas desta maneira. Que maneira? A palavra expressada, obviamente, antes que seja uma palavra, é um pensamento, porque as palavras são pensamentos expressados. Então, todo pensamento de uma pessoa que se torna em palavra, que se torna em sentimento, com o tempo se tornará em parte dele mesmo, em resultado para a sua vida. A outra coisa que é muito importante você entender o seguinte: todo filho tem as características e o DNA do pai. Toda semente tem dentro de si o DNA da sua espécie. E toda semente produz a árvore segundo a sua espécie. Isto para que você possa entender o seguinte: se a sua vida estiver ruim, enfermidade para o corpo, tristeza, solidão, acontecimentos negativos, escassez, falta e todos os demais problemas que são familiares para muitas pessoas, você precisa se convencer que o que criou esta realidade foram exatamente as suas palavras e os seus pensamentos, porque as palavras, elas são a vida de todas as coisas físicas. E essas palavras e esses pensamentos que criaram estes resultados foram, ou seja, são ao equivalente, são correspondentes, são familiar com o que você pensa, com o que você fala e com o que você sente. Por exemplo, o meu corpo, o seu corpo, está ao equivalente, está familiar, está semelhante à realidade que você vive. Ou seja, você está acostumado com a realidade que você vive. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Eu lembro que em uma certa ocasião,
eu morei próximo de um esgoto. E assim que eu cheguei naquele local, eu achei um condomínio até interessante, um pouco ou bastante privacidade, mas o cheiro me incomodava. Mas mesmo assim eu aluguei. Com o passar do tempo, eu já não sentia mais aquele cheiro. Mas as pessoas que iriam me visitar, era uma das coisas que logo ele percebia, rapaz, aqui tem um cheiro, né? É que vinha lá do esgoto, que não estava muito perto, estava um pouco distante, mas vinha aquele cheiro de lá. Mas para quem morava lá, no meu caso, estava adaptado. Assim sendo, como você está adaptado, para que você tenha um resultado diferente, só terá esse resultado diferente se você tiver primeiro a percepção e depois a prudência e a capacidade de começar a pensar no diferente, acreditar no diferente, falar o diferente, porque quando você pensa diferente, isso diferente positivamente, e começa a falar diferente, você começa a sentir diferente e os resultados serão diferentes. Só que como o seu corpo está adaptado à realidade que é corriqueira, que é familiar para você, a nossa mente, que o propósito dela é nos manter seguro, é preservar a vida, ela vai produzir alguma reação. Eu digo algumas reações ou alguma reação, porque são várias. Tudo isto, quando ela perceber que você está pensando diferente, que você está falando diferente, que você está agindo diferente, obviamente para ter resultado diferente. Então, como a mente está condicionada, ela vai perceber e ela vai conseguir criar alguns sintomas, porque ela não está adaptada com o novo. É como se ela dissesse, não, aqui onde eu estou, onde nós estamos, apesar do cheiro forte, mas aqui a gente sabe que aqui dá para viver, aqui é seguro. Mas você sair daqui, sabe lá para onde você vai. É este o recado que a mente vai dar. Por isso você tem que estar preparado a superar os desafios, a superar os sintomas que irão ser produzidos. Porque uma coisa é certa, sempre que você sair de um estado de espírito para outro, vai ter reações, vai ter desconforto. E você precisa estar preparado para que você possa atravessar. Mais um exemplo prático eu vou te dar para que você possa entender. Você está em uma vida de escassez, você está enfermo, você está sofrendo, quem sabe a tua família está toda deformada ou você está sem família. E você quer construir uma história nova, você quer uma família nova, você quer prosperidade, você quer parar de sofrer com a falta, você quer parar de sofrer de não ter o suficiente para o básico. Então você quer algo novo. Então muito bem, este algo novo que você quer, além de ser estranho para seus pensamentos, estranho para o seu corpo, estranho para a sua realidade, ou seja, você não tem nada correspondente à vida que você quer. Imagine que você ganhe R$ 1.500 por mês. Esses R$ 1.500 por mês não é o suficiente para suprir todas as necessidades suas. Quem sabe você tem problemas de saúde, não tem como nem se cuidar com esses 1.500. Então você imagine na sua mente que R$ 15.000 seria o suficiente. Muito bem, então veja só. A sua mente, a sua fé, a sua consciência, todos os seus neurônios, todas as suas faculdades emocionais, espirituais e até de habilidade,
é ao equivalente, é correspondente aos 1.500. E agora você quer 15 mil reais. Então é óbvio que a tua natureza, o teu ser, o teu corpo, você, no geral, não tem habilidade para os 15 mil reais, não tem capacidade de produzir os 15 mil reais. A propósito, você não tem. E você trabalha todos os dias. Você não sabe a alegria, a felicidade e o prazer de tê-lo 15 mil reais todos os meses caindo na tua conta. Porque você só ganha 1.500. E esses 1.500 é ao correspondente à sua fé. Porque o resultado é a soma da tua fé, das tuas habilidades e da tua prática. Isso é fato. Agora, você quer ganhar 15 mil. Então, veja só. Quando você entender, além do que eu estou falando para você, você entender que todo verbo se fará carne, você vai focar nos 15 mil reais, você vai pensar nos 15 mil reais, você vai abrir seus lábios e confessar que você quer e que você acredita que Deus é capaz de lhe dar a oportunidade de lhe dar 15 mil reais. Você vai começar a sentir a sensação de ter 15 mil reais. Então, essa sensação, com essas habilidades e com tudo o que preciso para te dar 15 mil reais, é estranho para você, é desconhecido para você. Não existe correspondente em você. Mas quando você entende ou entender que você está lidando com a fonte criadora, com Deus, com o coração você acredita e você confessa. Então você cumpriu um princípio. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Então, na medida em que você confessa e acredita, e você vai se imaginar, você deve procurar se imaginar vivendo. Faça cálculo. Se esforce para que você entenda o máximo que você puder qual é a vida correspondente àquelas pessoas que ganham 15 mil reais. As alegrias de uma pessoa que ganha 15 mil reais. O que 15 mil reais por mês dá de comprar? Quais são os sonhos que dá de realizar? Procure, invista, se desenvolva, faça pesquisa, até que aqueles 15 mil reais, que a princípio está 10 vezes, olha, 100%, sei lá quantas vezes você estava ganhando 1.500, tua realidade 1.500, para 15 mil, então várias vezes por cento. Essa realidade é totalmente desconhecida para você, você nunca esteve lá, mas você acreditou, você começou a falar e você começou a sentir, porque você fez pesquisa. Sabe o que você está fazendo? Como a tua mente cria os resultados, e como cada semente tem dentro do seu DNA, agora você está acreditando que você vai ganhar 15 mil reais. A princípio, quando você falou, você dizia, eu estou ganhando 15 mil reais. E a tua natureza, todo o teu ser dizia, tá não, você está doido, você está maluco, você está mentindo, você só ganha 15. Agora, você conscientemente, porque você decidiu, você persiste, eu estou ganhando 15 mil reais. Porque você entendeu que todas as coisas foram feitas assim. A propósito, quero acrescentar para você o que a palavra de Deus diz quando diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou a face do nada, está dizendo, mesma coisa.
a tua fé, a tua crença e o sentimento de 15 mil reais estava pairando sobre 1.500. Só que, meu amigo, o que vai acontecer é, se você persistir, se você conseguir, e você, ao persistir, você consegue acreditar, sair dos 1.500, esse sentimento com as tuas palavras, com teus pensamentos, irão criar em ti habilidades correspondentes a 15 mil reais, neurônio correspondente a 15 mil reais, alegria, felicidade correspondente a 15 mil reais, e quando houver essa harmonia do que você a princípio era uma palavra distante, com a sintonia em teu coração de 15 mil reais, quando houver essa sintonia, essa ressonância, essa compatibilidade, porque vai acontecer de 15 mil reais, você vai ganhar 15 mil reais. Só que tem um detalhe muito importante, a tua fé nunca mais será a mesma, você não vai se conformar com apenas 15 mil reais, você vai pensar, se eu ganhava 1.500 e acreditei, e coloquei um propósito que a princípio parecia loucura, tão distante, mas eu fui treinado, e eu segui as instruções, e aquilo que a princípio era apenas pensamento, vontade e desejo, mas a minha persistência se tornou automático. E o Espírito de Deus criou em mim habilidade, capacidade correspondente, e criou as oportunidades, e hoje eu tenho uma renda de 15 mil reais e não me esforço tanto. E deixa eu te falar coisas mais que irão acontecer. Veja só, geralmente uma pessoa que não tem discernimento do poder dos pensamentos, do poder das palavras, fala coisas negativas, tem um monte de ditado por aí, ditado como, por exemplo, eu estou morrendo de fome, rapaz, se não acontecer isso eu vou morrer, ou coisa desse tipo. Para você é apenas uma brincadeira, mas as palavras não entendem assim. Você está semeando semente ruim, daí a pouco essa semente ruim vai vir como enfermidade para o teu corpo. A falta de dinheiro, a falta de recurso, que vai gerar desconforto, vai gerar tristeza, descontentamento, frustrações, vai aumentar, vai intensificar as doenças do corpo e todos os demais problemas, porque existem tantos problemas gerados, a origem é a falta do dinheiro. É comprovadamente quantos problemas conjugais é gerado por falta de dinheiro. Claro que não é só por causa disso. Mas uma coisa está sempre ligado à outra, e uma coisa estão chamando outra da mesma espécie. Um problema financeiro geralmente gera um problema de saúde, que geralmente gera um problema familiar. Então essa é a sua realidade. O que você falava, o que você pensava, o que você acreditava gerava essa realidade gerava um sentimento ruim, que gerava mais daquela mesma espécie, era o ovo gerando a galinha. E aí de repente você entendeu que você pode criar o novo, você pode criar agora, pelo poder das palavras, pelo poder da tua fé, pelo poder de Deus. Você entendeu que há uma inteligência divina maior do que tudo, essa inteligência que faz com que o nosso organismo se desenvolva. Uma criança, apenas uma criança, como é que essa criança cresce? A criança come arroz, come, sei lá, a princípio toma leite, mama, e essa inteligência divina tem capacidade de transformar esse alimento em osso, em pele, e sempre crescendo. Daí a pouco aquela criança cresceu, há uma inteligência, mas não para por aí. Depois que você cresce, a inteligência continua controlando as batidas do seu coração, não é sua mente consciente, separando os nutrientes do alimento, expelindo aquilo que não é alimento, que é lixo, extraindo a substância, transformando em pele, em osso, e por aí vai. Há uma inteligência. Então você começou a acordar, e você começou a buscar essa inteligência superior,
Porque a nossa mente é da mesma espécie da mente de Deus. É aí que Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a sua mente estava aqui limitada, que era correspondente à realidade que você vivia. Você expandiu a sua mente porque você buscou, você quis. É por isso que eu lhe peço, inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e invista em conhecer. Porque se você dá preferência às mazelas que saem nas televisões, você entra em ressonância com isso, é por isso que o seu resultado não muda. Mas agora você mudou, você acreditou e você buscou uma renda maior. Para que você possa ter alcançado essa renda maior, e todos que buscam encontram, aquele velho homem, só existe a capa, mas o teu DNA, a tua essência, o seu eu sou verdadeiro mudou, desapareceu, você está em outra frequência, você é uma outra pessoa. A Bíblia chega a dizer, portanto agora nova criatura você é, as coisas velhas passaram. Aquela doença, ela não tem mais afinidade com você, não tem, porque era o velho homem, aquele homem que não tinha sorte na família, no casamento, já não existe mais, porque agora você se tornou uma nova criatura, uma outra pessoa, porque você entendeu, você evoluiu a mente divina, a mente toda poderosa, a mente de Deus. Nela não existe fraqueza, não existe limitações, não existe pobreza, não existe falta de sabedoria. E lá ele, Deus, você que saiu dele, no caminho original já tem o você bem-sucedido, o você feliz, o você vencedor. Então quando você começa a buscar essa mente superior que é Deus, procurando entender e compreender, porque todos que buscam pela palavra de Deus, pelo Espírito da palavra, vai chegar à conclusão que nós estamos unificados com Deus e vai chegar à conclusão que esse Deus enviou o seu Filho, ou seja, Jesus foi a personificação desse Deus, que portanto é Ele que tem a responsabilidade do governo eterno, que é a partir através dele que se tem a salvação. Todos que buscam essa verdade pelo Espírito da verdade, Espírito que o mundo não conhece, vai chegar a essa conclusão. Por isso, nenhum outro a salvação a não ser Jesus. Isso não tem nada a ver com regra religiosa. É a condição para nós sermos eternos. Muito bem. Você buscou, você compreendeu. E você entendeu que essa grandiosidade de Deus está relacionado à sintonia, à frequência. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos imaginar. O que é que uma pessoa que está endividada pensa? O que é que uma pessoa que está endividado, enfermo, separado, que é viciado, o que é que ele pensa e o que é que ele sente? Então, o que ele pensa e o que ele sente é uma frequência. Ele sente frustrações, ele sente raiva, ele sente mágoa, ele sente ciúme, ele sente a vontade de ter e nunca ter, ele se sente indigno, não merecedor, é isto que ele pensa. E isto que ele pensa é o eu sou dele original. Então o que ele pensa, o que ele sente, é uma coisa gerando, é a semente gerando o fruto, e o fruto comido gera mais semente, que gera mais árvore da mesma espécie. O que ele sente, o que ele fala, gerou os resultados, e os resultados alimentou o que ele sente, o que ele passa, ou seja, é aquela vida, aquele círculo, sempre na mesmice. Agora, uma palavra despertou ele, como essa daqui, e fez ele acreditar que ele pode ser diferente, que existe possibilidade, existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe solução para ele, e essa solução está exatamente no acreditar, pensar e falar. Acreditar que é possível
ganhar mais do que ele ganha, acreditar e procurar sentir a alegria correspondente da vida que ele deseja. Então, aquela alegria correspondente à vida que ele deseja, que a princípio, ele está falando, eu quero ganhar 15 mil reais. Olha, ele só ganha 1.500. Então, todo o ser dele está habituado, acostumado com 1.500. Então, o ser dele, todos os seus neurônios, todas as suas faculdades, será assim, você está mentindo. Mas ele propositalmente entendeu e continua dizendo, não, eu estou ganhando 15 mil reais. Então, esses 15 mil reais é estranho, porque a realidade dele é de 1.500. E o 1.500 que ele está ganhando o correspondente, é semelhante ao seu estado de espírito. Aquilo que ele crê dele mesmo e de Deus, ao que ele fala, ao que ele pensa, ao que ele sente. Mas ele persistiu. Então ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo. Isso eu falo espiritualmente, ele vai começar a acreditar. Então aquilo que a princípio era apenas um alvo no futuro, que todo ser dele desconhecia, vai começar a se tornar familiar. Ele vai começar a sentir, ele vai começar a acreditar. E agora o que é estranho era a realidade de 1.500. Ele vai olhar para trás, o que eu fiz da minha vida, perdendo tanto tempo nessa realidade? Porque agora o que ele sente, o que ele acredita e o que ele fala é correspondente aos 15 mil reais. Só que 15 mil reais é apenas um grão de areia em proporção, digamos assim, em comparação com o que ele pode alcançar. Não tem limite, porque Deus é a fonte infinita de todo o poder, de toda a sabedoria. E quando nós estamos nessa conexão, nessa fonte, você pode todas as coisas. E aí, o corpo que adoecia pelas dores do não ter, do não posso, pelas frustrações, pelas raivas, pelas palavras, agora o corpo vai começar a sentir, digamos, descansado, aliviado, que a tua alegria vai aumentando, a tua fé vai aumentando, você vai se dedicando mais. E aí que você pode ser todas as coisas nele que lhe fortalece. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que eu quiser, que vos será feito. Então, muitas pessoas, elas, primeiramente, muitas não sabem disso. Acham que o que está acontecendo com elas é destino dela. É porque Deus que quer assim. Mas suponhamos mesmo aquelas que despertaram, elas ao começar, o corpo vai reagir. Porque o corpo já está habituado ali. A nossa mente, ela é projetada para nos mantermos vivos. E a nossa mente aqui, ela é de energia criadora. Então a nossa mente, com a nossa parte humana, que os nossos corações, essa sintonia, essa sincronia é que traz o resultado. Você pode observar que, compatível com aquilo que você pensa ou vê, causa uma reação química no seu corpo. Por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, às vezes você, não foi nem você que quis, planejou, mas você pode até chorar, você está vendo, ou você pode ouvir alguma coisa, alguma má notícia e chorar, sentir dó, como também o seu corpo pode produzir, sabe, alguma reação química de várias maneiras, não só de choro, suor, calafrio, cala-quente e outras substâncias que nossos corpos produzem a partir do que nós ouvimos e do que nós vemos. No mundo da fé é a mesma coisa. Então a maioria das pessoas ignoram isso. Estava ouvindo o caso de uma jovem que foi abusada e ela não suportava as dores, e aquela pessoa que era um ente querida, que obviamente, como geralmente acontece, a pessoa faz ameaça, se você falar, eu vou atentar contra a vida da sua mãe, do seu pai, e começa a ameaçar. E aquela jovem, aquela adolescente, tinha que conviver com aquela pessoa que, quando olhava para ela com aquele olhar de desejo, aquele olhar nojento, sabe, ela não podia fazer nada,
Então, esse pensamento, essa ideia na sua mente, não era ela conscientemente. Produziu o seguinte escape para que ela convivesse com aquilo, fazendo com que o corpo dela se deformasse. Foi quando ela começou a se deformar, digamos, ser mais obesa e mais. Não era uma ideia dela, mas é a solução que a mente encontrou para que ela não fosse mais desejada. Quantas mulheres na sua fase adulta não engravida porque lá no passado saiu grávida ou teve medo de sair grávida e teve medo da reação dos seus pais? Se meu pai descobrir, ele vai me matar. E o corpo produziu algo para impedir. E agora ela já é uma senhora casada e deseja, mas aquele trauma do passado está lá impedindo que ela engravide. É uma jovem, uma criança que cresceu vendo conflito na sua casa e ela não tinha nada que pudesse fazer para impedir que os seus pais brigassem, e de repente ela começou a sentir uma febre no corpo e os pais, ao perceber que ela estava com febre, paravam de brigar e começava a socorrer. Então assim ela conseguia neutralizar a confusão. E essa mesma jovem, agora adulto, não percebe que as doenças são a ferramenta que o corpo encontrou para atrair a atenção de pessoas. Então todos esses traumas, todos esses medos causados inconscientemente, quando você desperta para o positivo, eles também, o corpo trabalha desenvolvendo a habilidade agora positivamente. E esses traumas, como aqueles traumas, era correspondente àquela realidade que você vivia antes. Quando você sai daquela realidade, esses traumas, esses medos, aquela realidade é descompatível, é desconhecido para o novo eu que você agora é. É quando você, como se diz, mata vários coelhos de uma cajadada só. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga, quando você acredita em Deus, coloca um propósito, porque a fé sempre chama a existência aquilo que se espera e entende passar esses processos. Por isso, mais uma vez, eu reforço o convite. Se você ainda não era inscrito, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, ou clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.